Eu acho que o auditório mais vazio hoje fala um pouco, né, do cansaço das pessoas que estiveram aqui conosco desde quarta-feira, 9 da manhã, e mais de 800 pessoas passaram por esse espaço nesses 3 dias. Foram 352 trabalhos inscritos e muito mais de 3.000 acessos à internet. Tem um nome técnico que eu não sei, depois a Rosalie diz como é que chama isso, né? E, enfim, nós batemos todos os recordes das mostras anteriores. Como eu disse no primeiro dia, a mostra é o compromisso dessa gestão com a construção desse espaço, junto com os nossos parceiros que têm nos acompanhado nesse tempo. E esse ano a gente esteve aqui na UERJ e o Conselho Federal que esteve conosco esse tempo todo. Eu me lembrei hoje que na mostra, na 11ª mostra do ano passado, a conferência de encerramento foi feita também pelo Conselho Federal na pessoa do conselheiro Pedro Paulo Bicalho, e ele falou, no final da mostra dele, ele assumiu um compromisso, que pelo menos na 12ª e na 13ª mostra, o Conselho Federal estaria junto conosco aqui com o CRP 05. Então, é isso que está acontecendo, essa é a 12ª mostra, nós temos novamente juntos essa parceria com o Conselho Federal, e eu vou chamar agora a presidente em exercício do Conselho Regional de Psicologia, Roseli Goffman, que vai apresentar, enfim, a pessoa que é o conselheiro do Federal que vai fazer a nossa conferência de encerramento. Deixa eu falar um instantinho. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui, sem esquecer que eu fiz isso no primeiro dia, aos funcionários do Conselho Regional de Psicologia. Esse evento desse tamanho, com essa quantidade de tarefas, ele realmente não teria sido possível sem o comprometimento desse grupo que esteve aqui conosco e esteve conosco nos outros dias. Obrigada, gente. Obrigada, Marília. Obrigada, Marília Lessa, pelo seu trabalho incansável para construir essa mostra, que é uma coisa tão importante para a psicologia do Rio de Janeiro, para a psicologia do nosso estado. E como não poderia deixar de ser, o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, alinhado ao Conselho Federal de Psicologia, convida para essa mesa o nosso conselheiro presidente, Rogério Giannini. Onde você quiser. Pode ser. Não, tudo. Não, buraco negro. Quer a luz? Acho que eu já pedi, não vai ser. Fiz um texto longo. Ah, que bom. Chegou a luz aqui. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Que bom. A primeira preocupação minha é porque quando você... que a Marília, você já contou, que foi o Pedro Paulo que fez esse encerramento do ano passado, né? Então, espero que ninguém tenha visto o Pedro Paulo para não comparar comigo. O Pedro Paulo é infinitamente melhor orador que eu. Então, se atenda só ao conteúdo, não ao orador, ok? Pedro Paulo deve estar hoje lá no Conselho Federal de Psicologia, nós temos uma plenária, então ele não deve estar assistindo agora. Mas se tivesse, um abraço para o Pedro Paulo, um super carioca, que me ensinou muita coisa do Rio de Janeiro, já, inclusive sobre escola de samba. Ele sabe tudo, né? Sai em todas. Então é uma coisa impressionante. E esse ano, Conselho de Psicologia, não sei que a gente vai se engajar, mas assim, é Clara Nunes, então todo mundo na Portela torcendo pela claridade. Para dizer que eu não sou nem um pouco carioca, né? Você ia
Então, mas tem a Paris Tuiuti, teve a que nós tivemos uma participação também o ano passado, né? Esse ano, né, na verdade, carnaval passado. Bom, mas sem mais delongas, o pedido que foi feito para essa conferência de encerramento é a judicialização da psicologia e os impactos na prática, nas práticas psicológicas. Então, para não falar só da judicialização da psicologia, a gente vai falar também da judicialização como um fenômeno importante agora, né? E aí, quem acompanha a vida social brasileira sabe o quanto isso tem impactado na nossa sociedade, né? Eu vou só dar alguns dados, né? Hoje são quase 100 milhões de processos no Brasil. A justiça brasileira tem quase 80 milhões de processos em tramitação. Então, isso é quase 110 milhões de processos passaram pelo judiciário em 2016, segundo o CNJ. São números importantes, né? Diversos são os motivos que levam o brasileiro a dar entrada em um processo judicial. Fato é que a justiça brasileira tem quase 80 milhões de processos parados, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça no relatório Justiça em Números de 2017. De acordo com o relatório, em 2016, o número de processos novos recebidos na Justiça Estadual chegou a 19,8 milhões novos processos. Na Justiça Federal, foram 3,8 milhões de casos novos. Em relação aos processos julgados, este mesmo período foram dos 20,7 milhões na esfera estadual, dos estados, conjunto dos estados, não estou falando do Rio de Janeiro, e 3,4 milhões na esfera federal. Apesar de todo o esforço do judiciário, restam 63 milhões de processos pendentes na Justiça Estadual e 10 milhões de processos pendentes na Justiça Federal. Em síntese, muito número, né? Mas são números gigantes mesmo. Em síntese, 79% dos processos que deram entrada na Justiça Estadual estão pendentes, contrastando com 12,6% nos casos da Justiça Federal. Tais dados revelam a triste realidade da justiça brasileira. Mesmo que o Poder Judiciário fosse paralisado sem o ingresso de novos processos e mantivesse a produtividade dos magistrados e dos servidores, seria necessário aproximadamente 2 anos e 8 meses de trabalho para zerar o estoque, ou seja, cerca de 3 anos de trabalho se não entrasse mais nenhum processo, e a gente viu que o número de processos que entra anualmente é gigantesco. Se espera tanto, o que leva as brasileiras a buscar cada vez mais justiça, a justiça como forma da resolução de conflito e de seus danos, a reparação dos seus danos? Vale mencionar nesse sentido que nos termos de análises clássicas sobre a sociologia da justiça, e a elevada taxa de litígios do judiciário brasileiro deve ser compreendida através de lentes dos litigantes habituais e do uso, que não é um termo da psicologia, mas é o uso patológico do judiciário. Ou seja, uma litigância não legítima, né? Você tem os litigantes habituais, a litigância legítima, você tem um uso muito poderoso da litigância não legítima. De um lado, a noção de litigantes habituais, né, indica que, apesar do alto número de processos, são relativamente poucas, mas precisamente as mesmas categorias de entidades públicas e privadas que, uma vez estruturadas, tornam-se habituadas a desembocar suas demandas e conflitos por via judicial. É o que revela, por exemplo, a pesquisa do CNJ, intitulada Os Maiores Litigantes do Brasil, CNJ 2021, ao demonstrar que, apesar da explosão de litígios, são os grandes conglomerados dos setores de serviços de telefonia, cartão de crédito, instituições financeiras, os bancos, né? E, sobretudo, os entes estatais que fazem o que Joaquim Falcão, em 2008, denominou o uso patológico, ou uso ilegítimo, eu prefiro, do judiciário, para retardar ou resolver as suas demandas, concentrando juntos mais de 70% de todas as ações judiciais em tramitação no país, ok? Então, assim, 70% é o uso de grandes corporações que, na prática, via de regra, tentam barrar, né, ou tentam atrasar, ou tentam, de alguma forma, postergar as resoluções que já estão
óbvias, enfim, já estão consolidadas, mas você usa esse instrumento para barrar. É só alguém tentar processar um banco e ver quantos advogados vão na sessão, né? Mesmo no nível básico lá de PROCON, vai 5 advogados, não é isso? Geralmente. Quem já teve essa experiência como eu sabe disso. Como avalia a Boaventura de Souza Santos? Um dos elementos determinantes para compreender a elevada taxa de litígios é o componente sobre os motivos, ou seja, a motivação dos atores que optam para levar para o judiciário, em meio à ampla gama de instituições e meios de solução de conflitos disponíveis na sociedade, o poder de decisão sobre a sua demanda. Na avaliação do teórico português, o caso de litigantes habituais, um dos motivos determinantes é a vivência de experiências positivas, ou seja, de resultados exitosos ao acionar a justiça. A questão que ressoa, então, seria a seguinte: será que a população brasileira, considerada em suas diversidades e desigualdades étnico-culturais, raciais, econômicas, sociais, geracionais, de gênero, sexualidade, coleta de experiências positivas, gênero, coleta experiências positivas no ambiente da justiça estatal? Essa é uma questão importante, né? Porque se é verdade que é pela experiência positiva, então, assim, é a nossa percepção de que nós temos experiências positivas, os grupos sociais dos menos validos, dos oprimidos, têm experiências positivas em relação à justiça? Vamos entrar um pouco do sistema Conselhos de Psicologia. O sistema Conselho de Psicologia tem sido parte em processos judiciais na esfera estadual e federal, apesar da Lei 5766 de 71, que cria o Conselho e os Conselhos Regionais, estabelecer como competência da autarquia orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, e também expedir resoluções necessárias ao cumprimento das leis em vigor e das que venham a modificar as atribuições e competências dos profissionais de psicologia, algumas normativas e resoluções expedidas vêm sendo sistematicamente questionadas. Destacamos algumas. A resolução do CFP 0199, todo mundo conhece, né? Estabelece normas de atuação para psicólogos em relação à questão da orientação sexual. A resolução do CFP 05 de 2002 dispõe sobre a prática de acupuntura pelo psicólogo. A resolução 13 de 2007 institui a consolidação das resoluções relativas ao título profissional de especialista em psicologia e dispõe sobre normas e procedimentos para o seu registro. A resolução 08 de 2010, que dispõe sobre a atuação da psicóloga do psicólogo como perita e assistente técnico no Poder Judiciário. A resolução 010 de 2010, que institui a regulamentação da escuta psicológica de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência na rede de proteção. Resolução 12 de 2011, regulamenta a atuação da psicóloga no âmbito do sistema prisional. E a Resolução 01 de 2018, que estabelece normas de atuação para as psicólogas em relação às pessoas transexuais e travestis, né, as identidades trans. A análise detalhada do conteúdo das resoluções supracitadas revela a justa intenção do Conselho Federal de Psicologia em regular o exercício profissional e garantir a eticidade, a cientificidade, a qualidade na prestação de serviços de psicologia. Evita-se, pela norma, um aviltamento da profissão e uma desqualificação da psicóloga enquanto profissional na área de saúde. Propõe um resgate de como se dá o processo de construção e edição de uma normativa dentro do sistema Conselhos. Então, vamos dizer como é que essas normativas são feitas, tá? Para a gente entender depois os processos judiciais, a pertinência ou não, para a gente ter mais elementos da análise crítica. Estou falando muito rápido, né? Não? Tá bom. Estou preocupado com o horário. O Sistema Conselhos de Psicologia é constituído pelo Conselho Federal e 23 conselhos regionais. A cada 3 anos realiza o Congresso Nacional da Psicologia, o CNP, que é ano que vem já, instância máxima que discute e delibera políticas prioritárias para a próxima gestão dos conselhos. O CNP foi realizado pela primeira vez em 1994, não como um congresso, mas como um processo constituinte. Então, em 94, nós estabelecemos um processo constituinte, como dizia o título,
Processo Constituinte, Repensando a Psicologia, era o título do Congresso de 1994. Foi durante sua realização que os participantes, na época cerca de 150 psicólogas dos diversos conselhos regionais do país, decidiram fazer dele o primeiro CNP. Era preciso repensar na época a psicologia a partir da reestruturação dos conselhos de psicologia em uma perspectiva democrática. Só para vocês saberem, nós somos o primeiro e talvez hoje ainda um dos poucos, talvez só tenha mais um ou dois, se não me engano, que fazemos eleições diretas para todas as instâncias, inclusive para o Conselho Federal, né? Porque pela legislação você faz a eleição dos regionais e tira delegados regionais que passam a compor o Conselho Federal, como se fosse uma federação, né, de representação. E nós estabelecemos, nesse processo de 94, a eleição direta. O CNP foi desenhado de modo a permitir e possibilitar ampla participação da categoria, uma vez que todo profissional inscrito no Conselho e adimplente pode ser eleito e eleitor, evidentemente, representado nas etapas regionais. Inicialmente são realizados eventos preparatórios em diversas localidades, com a tarefa de suscitar debates e levantar questões para a formulação de teses. Em seguida ocorrem os pré-congressos. Alguém já participou desse processo aqui? Levanta a mão. Então, está na hora, né? Vocês todos fiquem atentos, vocês vão ser convidados a participar do processo agora, já começa no próximo mês, provavelmente já tem atividades de pré-congresso, né? Por aí. Inicialmente são realizados eventos preparatórios, como está dito, né? Em seguida ocorrem os pré-congressos regionais com vistas a apreciar e aprovar as teses, ou seja, você faz as pré-teses, os temas que você quer nos pré-congressos, que são livres, todo mundo pode, se você quiser, você levanta a mão aqui, se você quiser organizar um pré-congresso, você comunica o regional e você organiza uma atividade, um debate, e nessa atividade você levanta teses, o que você quer aprovar, o que você não quer aprovar, e essas teses vão ser consideradas nos congressos, nos pré-congressos, né, e nos congressos da psicologia. Então, todo mundo pode participar. Os congressos regionais, que é chamado de COREPs, ocorrem em cada conselho regional, sendo composto por delegadas eleitas nos pré-congressos. Então, tem os eventos preparatórios, o pré-congresso e depois o COREP. São analisadas as teses. E vai para o Congresso Nacional. Durante o Congresso Nacional, as teses devem ser propostas em consonância com o tema do CNP e classificadas de acordo com os eixos do Congresso definidos pela PAF. A PAF é uma reunião do Conselho Federal com todos os conselhos regionais, tá? Que formam um grupo de 50 pessoas, são 50 delegadas e delegados da PAF, que organizam, né, que organiza a pauta do Congresso, os eixos estruturantes do Congresso. Então, tudo que foi feito é organizado nos eixos e é definido e votado no Congresso. No final, no final do CNP, do Congresso Nacional, é elaborado um relatório com as deliberações e moções discutidas e aprovadas pelos delegados e delegadas, sendo amplamente divulgado de forma a garantir a transparência do processo. Você pode entrar no site, colocar CNP e vai ter todas as decisões do CNP último passado, há 2 anos atrás. O congresso mais recente, o 9º CNP, ocorreu em junho de 2016, cujo tema era a psicologia no cotidiano por uma sociedade mais democrática e igualitária. Esta edição reuniu mais de 15 mil pessoas, entre psicólogas, estudantes de psicologia e convidados, num amplo processo participativo realizado em várias fases, desde outubro de 2015 até a data final do Congresso. Então, o Congresso tem cerca de 300 pessoas, o final, mas ele acabou envolvendo cerca de 15 mil pessoas. Tá? Para você ter uma ideia, alguns dados, fica longa a fala, mas é importante. Ó, ao todo foram organizados no Brasil inteiro, 440 eventos preparatórios, 256 pré-congressos, 29 pré-congressos livres, 23 congressos regionais, que são os COREPs, que culminaram, então, em 329 propostas aprovadas pelo plenário do Congresso. Ou seja, é um processo bastante participativo. O 10º CNP, que terá como tema o impertinente compromisso social da psicologia.
O nome é mais longo aqui, mas eu só vou ficar com esse, porque na verdade é o impertinente e o pertinente, né? Compromisso social da psicologia. As teses serão divididas em 3 eixos: a organização democrática e representativa dos conselhos, o diálogo da psicologia com a sociedade brasileira e um tema que se refere ao exercício profissional. Então é esse o nosso parâmetro. Cabe destacar que as teses propostas durante o Congresso Nacional de Psicologia, bem como todas as normativas expedidas pelo CFP, devem estar em conformidade com os princípios fundamentais do Código de Ética Profissional. Aqui eu listei os princípios, mas eu não vou ler não, vocês correm lá e lêem. O que eu quero dizer com isso? Vou só fazer uma passagem rápida aqui pelos princípios do Código de Ética, né? Vamos lá. O que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito à promoção à liberdade, à dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O psicólogo atuará com responsabilidade social, o psicólogo atuará com responsabilidade por meio contínuo do aprimoramento profissional. Então, aprimoramento profissional é um dever ético, tá? Não está lá consignado, está lá carimbado. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso à população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, ou seja, a psicologia é para toda a sociedade, ela não é só para quem pode pagar, ok? Então não é uma questão de mercado, é uma questão de direito, as pessoas têm direito à psicologia, ok? O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade. E aqui vou encerrando. Tem outros pontos aqui, só destacar esses. Então, voltamos à pergunta. Se as normativas expedidas pelo CFP são construídas de forma coletiva, com ampla participação da categoria, respeitando os princípios do Código de Ética, por que é necessário um número de processos judiciais relacionados à atuação profissional? Podemos falar de uma judicialização da psicologia? Essa resposta é fácil, é sim. Então, eu contei essa história inteira para dizer o seguinte: nenhuma normativa que o CFP solta, ela foi feita no vazio. Ela sempre está referida ao CNP. Então, é sempre uma decisão desse processo decisório que eu contei para vocês, com aquele número de pessoas que participam, com esse processo longo, de etapas, etc. Sem ignorar que essa pergunta deve ser incorporada uma lente analítica sobre a relação entre as categorias de sujeito que acionam a justiça e os temas discutidos. A judicialização da psicologia precisa ser compreendida à luz dos fenômenos que perpassam a sociedade moderna e chamada pós-modernidade. Esta análise imbuída de complexidade deve ser provocada pela psicologia, uma vez que tais fenômenos perpassam e interpelam a constituição da subjetividade dos sujeitos e as relações que esse estabelece com o mundo social. De acordo com Bauman, no seu livro O Mal-Estar da Pós-Modernidade, se antes a sociedade dita moderna era vivida como sólida, como projetos sociais e ideológicos condutores de rumos para os homens e mulheres, hoje não se tem mais isso. Vive-se uma espécie de modernidade líquida, fluida, desapegada de promessas ideológicas, compromissos sociais e políticos, e com um consumismo exacerbado. Importa, na atualidade, consumir sem pensar nas consequências das compulsões estimuladas pelo mundo moderno. Essas compulsões levam cada vez mais à individualidade e o isolamento afetivo como forma de proteção. Vive-se a era dos excessos, das celebridades instantâneas, momentâneas, dos minutos de fama e uma urgência implacável que causa grande sofrimento psíquico. Vivemos a era do imediatismo, tudo é efêmero, vão, prevalece a cultura do vazio, que impulsiona a busca irrefreada do prazer e pelo poder. Diante da velocidade da transformação ou das transformações, o ser humano busca sempre mais com vistas a satisfazer novos desejos, novas necessidades. Se o consumo é a medida de uma bem-sucedida, de uma vida bem-sucedida, da felicidade e mesmo da decência humana, então foi retirada a tampa dos desejos humanos, segundo Bauman, em 98. Isso faz sentido, né, quando a gente vê, até do ponto de vista das religiosidades, em vez, por exemplo, numa época que era assim,
às vezes até se criminalizava o ter, né? Se pecaminava o ter para um outro processo em que você diz assim, não, quem tem dinheiro é porque tem bênção, não é isso que às vezes a gente ouve. Então, assim, você inverte uma... Estou dizendo que uma certa ou outra errada, estou dizendo como constatação de como se opera essa mudança, inclusive do ponto de vista de uma subjetividade religiosa, né? Entre a humildade e a ostentação, né? Então você tem uma diferença, né? Aqueles que não dispõem de meios para dar... se o consumo é a medida de uma vida bem-sucedida, da felicidade e da decência humana, então foi retirada a tampa dos desejos humanos. Aí diz assim, aqueles que não dispõem de meios para dar vazão aos desejos são excluídos do convívio da sociedade de consumo, tornam-se sujeitos perigosos, alçados à classe dos criminosos, posto que no mundo globalizado, não ter poder de consumo se consolida como um crime, né? Então, é um novo jeito de ver o pobre, né? Uma vez o pobre como alvo daquele sujeito que precisa né? Até da nossa caridade, né? Que não é assim, né? Acho que o pobre precisa ter direitos, mas é diferente quando você, às vezes até tinha uma ideologia dominante que a gente discordava, do pobre como alvo da caridade, hoje é alvo da desconfiança. Em parte migra da caridade para o direito, mas uma parte importante fica do processo da caridade para a desconfiança. Se ele não tem meio, se ele não tem dinheiro, se ele não consome, ele deve ser um pouco estranho, deve ter alguma coisa errada com esse novo sujeito. A estratégia de exclusão dessas classes perigosas e estranhas à era do consumo consiste justamente em bani-las do mundo ordeiro, impedi-las de toda forma de comunicação com os de dentro do sistema. Resta-lhes o confinamento dentro das paredes invisíveis dos guetos ou das grades reais dos presídios. Nesse cenário de busca irrefreável pela satisfação de desejos, o ser humano acredita-se livre. Entretanto, não podemos esquecer que o modo de vida do sujeito pós-moderno, em tempos líquidos, permeia a formação e constituição de sua identidade, de suas relações sociais e vínculos afetivos. Assim, apesar de viver em uma era de rápidas e complexas mudanças, de desconstrução de valores, de transformação de cultura e do fracasso de certas ideologias clássicas, isto é, de liquidez dos conceitos e das estruturas, o homem ainda busca a segurança e a proteção garantida pelo que lhe é conhecido, dos costumes antigos e das ideias preconcebidas. Teme-se o novo, continua-se conectado a um modelo tradicional e conservador que determina padrões de comportamento com relação aos modos de produção e de consumo. De um lado, vemos o ser humano sendo interpelado pela sociedade de consumo, pela cultura do vazio, pela velocidade de transformação das coisas e de suas necessidades e desejos, pela perenidade das relações. Por outro, a ele é garantido acesso rápido e fácil à justiça, aditivado por uma expectativa de resultados positivos do seu pleito. Esta é a fórmula prescrita na sociedade pós-moderna para a judicialização da vida. Não há nesse cenário espaço para o diálogo, para a mediação, para a conversa, a negociação diante de conflitos. O que eu estou querendo dizer aqui é que a justiça acaba sendo um jeito de substituir uma sociedade que organiza direitos, que organiza uma relação o chamado estado de bem-estar social, né, de conforto social. Então, a judicialização passa a ser um caminho, né, talvez o único caminho para a aquisição de direitos frente a uma negação de direitos geral da sociedade. Então, a judicialização se constituiria num fenômeno social no qual os conflitos que ocorrem dentro das instituições e entre as pessoas interrelacionais são transferidos da esfera para a esfera judicial. O operador do direito é chamado a resolver os conflitos quando não se pensa mais na potência dos próprios espaços institucionais para saná-lo. É o fim da criatividade e da busca por saídas singulares dos processos de resolução de conflitos. Trata-se, portanto, de um processo global por meio do qual importantes questões políticas, sociais e morais são resolvidos pelo Poder Judiciário. Um terceiro supostamente isento, capaz de atender à demanda do sujeito e restabelecer de forma imediata e urgente a
ordem das coisas. Faz sentido o judiciário como esse pretenso poder isento, né, que regularia de cima, né, as relações de conflito da sociedade, ou seja, a sociedade, isso se dá hoje, inclusive, no campo político, no campo institucional, né, assim, na falta de acordos que, de alguma forma, a maioria ou todos se reconheçam, você recorre à via judicial que vai dizendo o que é verdade e o que não é verdade. Ontem tivemos um exemplo disso, né? Quem acompanhou sabe que a terceirização do trabalho passou a ser considerada constitucional. A Constituição respaldaria a terceirização de todos os trabalhos, né? De acordo com Boaventura dos Santos, na América Latina, a judicialização é um acontecimento mais recente, surgido entre as últimas décadas do século XX e as primeiras do século XXI, manifestando-se nas democracias representativas e participativas. Nos países centrais, no norte global, o autor identifica 3 momentos na história sociopolítica dos tribunais. O primeiro correspondente ao período do Estado liberal, que se estende por todo o século XIX até a Primeira Guerra Mundial, caracterizando-se por uma rigorosa separação entre os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. O segundo período tem início no século XIX, quando as estruturas político-jurídicas começam a se alterar no final da Segunda Guerra Mundial, e a constituição do Estado de bem-estar social. Por fim, o terceiro momento, no século XX, final dos anos 70 e no início dos anos 70, é marcado pela crise do Estado-providência, o Estado de bem-estar social, advinda da desregulamentação da economia e dificuldades financeiras que colocaram em causa o caráter social do Estado. Para além disso, como consequência direta da crise da degradação das condições de vida da população, tais fatores deram origem a um aumento das despesas públicas e diminuição das receitas destacadas para os sistemas de seguridade social. Há, neste momento, uma radicalização da judicialização como forma de reparação dos danos sofridos. Então, o que o Boaventura vai dizer é isso, né? Você rompe os grandes pactos sociais e aí a justiça passa a ser o lugar onde você passa a ter acesso a direitos. O problema é que a essa movimentação, aqui no Brasil a gente começou tardiamente a estruturar um estado de bem-estar social, né? 1988, a Constituição. Mas também a gente via esse problema. Na falta de a Constituinte por si só, porque a Constituição é um pacto social, dar conta da distribuição de direitos, dar conta do estabelecimento dos direitos, o que a gente começou a fazer? A gente, inclusive nós todos, assim, eu diria, nós do campo progressista, do campo da esquerda, começamos a judicializar. Como formas assim, olha, está na Constituição, não está na lei, precisa regulamentar a ADIM para lá, declaração de constitucionalidade para cá, ou seja, a gente também entrou nesse processo que era o processo assim, que não é que é errado fazer, é que ele era sintoma de ausência de um pacto social. Então, como você não tem um pacto social garantindo, você entra... E o Boaventura fala assim, na Europa isso foi claramente acontecendo, foi de uma maneira gradual acontecendo, assim, na mudança do Estado liberal, que era a separação dos poderes, né? O Estado de bem-estar social, que do ponto de vista que repartia, né? Que garantia para o conjunto da sociedade boas condições de vida, né? Quando há uma quebra disso nos anos 70, ele está falando de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, não está falando do novo, das novidades. Você vai quebrando o estado de bem-estar social e na Europa, nos Estados Unidos, mas mais na Europa, que os Estados Unidos também não tinham estado de bem-estar social, começa também um processo de judicialização. Os pactos não dão conta, eu entro através da justiça. O problema disso é um tipo de empoderamento que a justiça vai começar a ter. Ela começa a ser estabelecida, há uma espécie de pacto social subjetivo que diz assim, a justiça é este grande eu terceiro que todo mundo pode recorrer e vai tomar decisões sempre justas. A gente foi, de uma forma, empoderando a justiça. Então, quando a justiça chega no Brasil e diz ontem
que o trabalho terceirizado de empresas, né, qualquer trabalho pode ser feito porque é constitucional, eles usam dois argumentos. Um é de que não tem nenhum problema. Qual o problema de ser terceirizado? Basta não tirar direitos, como se isso fosse uma questão de menos, né? E eles têm uma outra coisa seguinte, mas a gente vive num sistema, e eles argumentam dessa forma, se você olhar os votos, vocês vão ver. Eles argumentam com eu brinquei hoje chamando de sincericídio ultraliberal. Eles dizem o seguinte, basta você, o Estado, a Constituição diz que o Estado é capitalista, não diz que é socialista. Então, se é capitalista, o empresário contrata do jeito que ele quer. Ou seja, o Estado não tem que entrar na relação com o empresário faz o que ele quer, né? Então, isso foi feito. Agora, como é que o judiciário faz isso? Ele foi historicamente sendo empoderado a ponto de dizer isso, a ponto de dizer para todos os milhões de trabalhadores, os que ainda continuam empregados, e os milhões de desempregados, que, olha, na relação de trabalho, a empresa diz o que ela quer, né? Então esse é o tipo de empoderamento que o Boaventura vai estar falando do judiciário a partir da quebra dos pactos sociais. No Brasil, o processo de judicialização se acentuou após a programação da Constituição da República de 80, eu já falei sobre isso, né? No percurso histórico desses 30 anos, a acumulação gradual deste poder de controle judicial, sem qualquer referencial na transparência e controle social, resultou na exacerbada expansão do protagonismo judicial em diversos campos da vida institucional. Neste contexto, a análise histórica das resoluções expedidas pelo Conselho Federal, que vem sendo questionadas no âmbito do Poder Judiciário, revela justamente o desejo pela regulamentação da sociabilidade e pela manutenção das práticas sociais de outrora. Trata-se da judicialização da psicologia em defesa de costumes arraigados e da verdade dos fatos. Ok? Porque o que nós contamos da forma de funcionamento do sistema conselhos é um pacto social dentro da psicologia, né? Os nossos pares se organizam de um certo jeito que garante essa legitimidade. O que esses autores da judicialização contra as resoluções do CFP estão dizendo é que isso não vale, não reconhecemos o pacto, recorremos à justiça para voltar ao status quo, mesmo que seja um status quo que nunca existiu, né? Como o saudoso, né? Ou seja, os bons costumes, a ordem e os bons costumes. Então, né? Porque quais são as medidas atacadas? São as que ficam em, digamos assim, conflito com essa ideia dos bons costumes, né, da moralidade, enfim. E aí se desrespeita a normatização feita neste pacto social do âmbito da psicologia como uma forma conservadora de arraigada dos velhos costumes. Assim, proponho começarmos uma análise deste fenômeno da judicialização da psicologia pelos ataques à Resolução 0199, que estabelece as normas de atuação para as psicólogas em relação à questão da orientação sexual. A edição da Resolução 0199, assim como outras cartas e declarações para os direitos humanos, buscou qualificar o trabalho profissional da psicóloga, propiciando o chamado na época de homossexuais, né, que é assim no texto da lei, da norma, um atendimento psicológico sem a revitimização e o preconceito, ou o preconceito. Como a referida resolução pretendeu, pretendeu-se, construir um espaço no qual o sujeito possa ser compreendido em sua totalidade, considerando-se os aspectos biopsicossociais e espirituais que o perpassam. 2. Assegurar um tratamento digno a todas as pessoas que utilizam o serviço de saúde. 3. Prevenir a aplicação de teorias e modelos que pretendem fazer da homossexualidade um desvio ou uma doença, ao invés de pensar como ou simplesmente como uma forma de sofrimento, né? O que geraria o sofrimento é a condição. E a quarta questão é minimizar o preconceito e a discriminação vivenciadas pela população LGBTS.
conforme prega o artigo 2º da resolução, as psicólogas deverão contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles e aquelas que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Então, o que vai dizer a norma é que não reconhece, basicamente ela não reconhece um tratamento ao que não é doença e não reconhece como desvio, portanto não reconhece nenhuma necessidade de reorientação ou de orientação. Então não se orienta o que não é desvio e não se trata o que não é doença. O Conselho Federal de Psicologia entende que a principal causa do sofrimento relacionado à condição da homossexualidade é fruto da condenação social da qual é alvo, uma vez que a homossexualidade, por si só, não produz sofrimento no indivíduo e não pode ser considerada nem doença, nem desvio. Eu vou pular uma coisinha para ir mais rápido, mas é o seguinte: a resolução não impede o atendimento das pessoas em sofrimento psíquico recorrente dos seus conflitos em relação à sua orientação sexual. Nem impõe um modelo de atendimento, também não indica o desrespeito ao desejo ou crença da pessoa homossexual acerca de si mesmo, apenas impede de tratar a homossexualidade como doença e promover tratamento de cura ou reversão. Isso é importante porque um dos argumentos utilizados é que a gente não proibia a psicóloga, eu vou sempre usar a psicóloga, tá, gente? A gente é 90%, o presidente é um homem, mas o 90% é só temporário, é só um cargo, mas a categoria é 90% de mulheres. Eu estou sempre dizendo psicóloga para não ficar falando psicólogas e psicólogos, psicólogos e psicólogos. Então, não existe essa possibilidade, que é um debate que foi feito, que a gente estaria impedindo as psicólogas de atender, o que é um grande absurdo, mas gerou uma certa confusão. Assim como gerou uma enorme confusão, a ideia de que a gente estaria impedindo a pesquisa. Isso está na decisão judicial que está valendo, tá? É só lembrar que a decisão judicial está valendo. A 0199 não está funcionando atualmente. É triste dizer isso, mas a gente precisa dizer, porque isso está gerando uma enorme confusão. E a pesquisa é porque a gente não falava naquela coisa de divulgação, né? Que não pode ir em lugar público divulgando. Eu faço, deu certo, o que eu fiz, que é propaganda, na verdade, não é pesquisa. Pesquisa não passa pelos órgãos de pesquisa, né? Passa pelos comitês de ética, passa pelo Conselho de Pesquisa ligado ao Ministério da Saúde, pesquisa com humanos, não passa pelo Conselho Federal de Psicologia nem pelos regionais. A gente não é consultado sobre pesquisa, não passa nada em relação a gente. Só é importante esse esclarecimento dessa questão. No entanto, os segmentos da sociedade brasileira que advogam pela manutenção dos padrões heteronormativos têm atuado no sentido de sustar e retirar os marcos legais e jurídicos que garantem os avanços de direitos e cidadania da população LGBT, entre eles o da Resolução 0199. E aí eu vou só contar, rapidamente aqui, vou pular algumas coisas, para contar assim, como é que essa coisa da judicialização operou. Veja, a gente fez contou um pouco da história, dizer como que os pactos, primeiro como que essa sociedade vai desmontando pelas mudanças sociais e das relações de trabalho, né, da nova composição das forças de trabalho no mundo, ela vai diluindo valores, né? A gente citou o Bauman lá, depois a gente citou Boaventura para dizer como isso se deu no âmbito social e como isso fortalece o campo jurídico, né, e um pedaço do Estado, que é o poder judiciário, um dos três poderes, como o poder que é próprio, único, que pode arbitrar sobre os conflitos sociais, não é mais o pacto que arbitra. Como é que isso se dá? Uma coisa que não era impensável há algum tempo atrás. Veja, a resolução é de 1999, só que só o ano passado, e não é à toa que foi o ano passado, né? Não é à toa que teve um golpe, né? Que é uma quebra das instituições, ou seja, e que você
cada vez mais empodera o judiciário como neste lugar, né? O terceiro isento, o terceiro que toma decisões sobre todos os outros dois poderes da República. Então, chega uma solicitação ao judiciário que é acatada pelo juiz, apesar de ser um instrumento de ação popular, né, com 9 anos de atraso, né, de 99 até 2017, de 8 anos de atraso, chega e pede que se suste a resolução. O juiz, esse é o pedido, tá? Suste a resolução. Acabe com ela, torna ela inválida. O juiz, estranhamente não é estranhamente para os meus padrões, não, pelos juristas todos consultados. A gente teve uma ampla manifestação do campo jurídico contrário ao que ele fez. Ele diz o seguinte, ele dá liminarmente, ou seja, ele acata como uma liminar, ele dá uma decisão liminar e diz o seguinte, a resolução está mantida. Só que a interpretação da resolução é a seguinte. Então ele faz uma interpretação hermenêutica da decisão. Então ele diz, e aí ele fala na primeira decisão liminar da possibilidade de fazer o tratamento. É para acabar? Não. O juiz, o poder do judiciário, eles têm poderes. Então ele diz o seguinte, vocês precisam interpretar da seguinte forma, fica possível a orientação e a reorientação da sexualidade. Tá? E vocês não podem impedir a pesquisa. Essa era só, digamos, aquela confusão, né, o bode na sala. Ninguém impediu a pesquisa. Bom, resumindo. Isso foi em setembro. Em dezembro, ele solta a decisão, né, que aí já não é mais uma liminar. Já é uma sentença. Na sentença, ele reforma a própria liminar. E aí ele introduz um termo que não está, eu adoro falar essa palavra, na exordial, que é na reclamação que a Justino fez na ação popular, junto com mais 21 pessoas. Tá? Olha que interessante, Roseli. Isso, ação popular de 21. Então, o que acontece? Ele reforma a decisão dele mesmo e introduz um termo e um tema que não está no pedido. O pedido é anule a decisão do CFP, a resolução. Ele diz de novo, estou mantendo a resolução e a interpretação que tem que se dar é, se a pessoa for lá e pedir para ser atendida e ela tiver egodistonia, ele virou psiquiatra, esse juiz, né? Então, o psicólogo poderá atendê-la com reorientação para curar a egodistonia. Né? Bom, egodistonia, quem não sabe o que é, não se preocupe em saber, é uma bobagem da psiquiatria estadunidense, que está lá no DSM, que tem caído várias coisas, inclusive, recentemente, a própria Organização Mundial da Saúde disse também que as identidades trans não são patologias, ou seja, aos poucos vai caindo essas questões dentro da saúde, mas a psiquiatria estadunidense inventa aquelas coisas todas e eles inventaram um tal de egodistonia que pode ser em relação à sexualidade ou em relação a qualquer coisa. Eu sou baixinho e queria ser grande, eu sou grande e queria ser baixinho, eu sou negro e queria ser branco. Então, se uma pessoa negra e quer ser branca, vai lá e tem o tratamento Michael Jackson, em memória. Ou seja, esse é um argumento absurdo, porque se você encaixar esse argumento em outras questões, você vai ter cura de qualquer coisa que o sujeito acha que está em desconforto. E o que a gente diz? O que gera o desconforto não é a condição do sujeito que
que nasceu e se criou, ficou baixinho, anão, gordo, magro demais, feio, negro, não está na condição do sujeito, e sim como com um problema, o cego, né? A cura ao sofrimento de quem é cego não é torná-lo uma pessoa vidente. É curar a sociedade que discrimina, que não dá condições de vida, que não dá acessibilidade, né? Não vou falar de acessibilidade, porque a gente nunca pode falar de acessibilidade na casa dos outros. Mas não tem nenhuma acessibilidade isso aqui, né? Então, assim, isso que torna difícil a vida das pessoas, inclusive das pessoas trans e dos homossexuais, e da população LGBTI. E não a sua condição. Mas foi aí que ele entra desse jeito. E ele faz uma coisa absurda, que é controle de constitucionalidade. Ele diz qual é como é que se interpreta a norma. E isso não cabe a um juiz. Mas como é que um juiz se sente à vontade para fazer isso? Faço porque eu posso. Que agora pode. Isso era impensável alguns anos atrás. Mas agora se faz porque se pode. Tem uma série de outras normas que eu vou pular aqui, porque vai ficar muito longe para a gente poder ir terminando também. Mas que era para entender como é que, insistentemente, as normas, como a gente fez a gente começou pela resolução 0199, que é esta, a resolução que dispõe sobre a prática de acupuntura. Qual que é o viés? É dizer que só médico pode fazer. Sabe aquela coisa do status quo, né? A resolução 013, que institui a consolidação das resoluções relativas ao título profissional, também sofre processo de judicialização, dizendo que não é a gente que pode fazer. A resolução 08 de 2010 dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico do Poder Judiciário. Vai dizer o seguinte, o questionamento vai negar a independência profissional do psicólogo. A resolução 10 de 2010 regulamenta a escuta psicológica de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência na rede de proteção. Vai transformar no debate o depoimento sem dano, que teve um debate agora quinta-feira, não sei se vocês acompanharam, que diz o seguinte, o psicólogo tem que acompanhar o depoimento porque o psicólogo conhece a alma das pessoas. Foi o argumento utilizado no juiz. Então não se trata do psicólogo escolher ou não autonomamente e o seu conselho dizer o seguinte, isto não é prática psicológica. O judiciário diz, não, isto é prática psicológica, porque o psicólogo é o único que pode proteger aquela criança, porque ele conhece a alma. Só que ela não está em situação de tratamento, de cuidado, de atenção, ela está em situação de depoimento. Então o que a psicologia define? Acompanhar o depoimento não é papel... Aí a mesma confusão, mas se essa criança estiver sofrendo, bom, se ela estiver sofrendo, ela vai para uma atenção, ela vai para o atendimento, ela vai ser atendida dentro a partir da sua condição de sofrimento e a partir dos dispositivos que existem para o cuidado de criança no sistema de garantia de direitos, e não no depoimento. Mas aí o que vai se dizer? Da mesma forma se opera essa ideia de assim, não é vocês que vão dizer, mas a gente recupera o status quo e diz que o que a psicóloga tem que fazer. E, por final, a resolução 01/2018, que fala das identidades trans. Essa é bem interessante, porque ela repete mais ou menos o cenário da 01/99, porque correlatamente não lida com a mesma coisa, isso é importante a gente dizer. Não, porque, por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente dizer. Porque uma está falando de orientação sexual, outra está falando de gênero, né? Mas que na estrutura da sociedade,
se confunde muitas vezes essa discussão, e mesmo no campo do senso comum das pessoas e do próprio judiciário, é uma ideia assim, não, mas vocês fizeram uma resolução igual a 0199? Não, ela prega as mesmas coisas, ela determina as mesmas coisas para fenômenos diferentes. Mas que já enfrentou 2 processos judiciais. Na verdade, 2 demandas a partir do Ministério Público de Goiás. Tá? Primeiro, como a atenção sobre a psicologia é uma coisa impressionante. Nós soltamos pelo sistema eletrônico a resolução num dia. 48 horas depois, o Ministério Público já tinha se manifestado pedindo explicações para a gente sobre o que era aquilo, enfim. E 15 dias depois ele já tinha entrado com um processo que, neste caso, um juiz não acatou. O juiz entendeu. Agora, o juiz não acatou, até porque nós incidimos sobre o juiz, né? Fomos conversar com o juiz, como é de praxe, né? Assim, de quem cuida, né? E foi interessante que quando o nosso jurídico chegou para conversar com o juiz tinha a 0199 e tinha a 0118, que era sobre aquilo. E aí ele olhou e disse, ele fez essa coisa assim, mas vocês fizeram 2 resoluções iguais, vocês estão burlando a decisão do juiz? Aí a gente teve que explicar para ele, e aí ele compreendeu. Ele compreendeu e não acatou o pedido do Ministério Público, que ia na mesma lógica da decisão do juiz Valdemar, ou seja, sustar a resolução. Aqui tem toda uma explicação sobre isso que eu já falei, sobre a diferença das 2 resoluções. E aí vou encerrar dizendo o seguinte. Bom, só contando essa história até o fim, de fato, ao receber a notícia do próprio Procurador da República, o próprio Procurador da República ingressou com outra ação com idêntico teor, ou seja, ele foi arquivado em primeira instância, logo de cara, e o Procurador ele entrou com uma outra reclamação com idêntica teor, fazendo quebra de braço dentro do judiciário, a promotoria, procurador versus o juiz, né? Mas essa nova ação judicial teve a mesma sorte da sua antecessora. No momento da discussão aguarda recurso de apelação. Como é possível perceber, as práticas de recurso ao judiciário para lidar com as tensões do dia a dia têm se expandido nas últimas décadas em um processo de judicialização e criminalização da vida, com reflexos na atuação do Conselho Federal de Psicologia e dos regionais e impactos na própria psicologia enquanto ciência e profissão regulamentada. Se, por um lado, vivenciamos a perenidade das relações sociais e uma necessidade emergente de satisfação imediata de desejos, fruto de uma modernidade líquida e fluida, por outro, vemos o deterioramento e descrédito em relação às instituições enquanto instâncias de decisão e de poder. Surge, então, em relação às instituições, surge, então, o cenário ideal para a judicialização da vida, incluindo a psicologia, sobretudo por setores e instituições conservadores que encontram no judiciário um espelho de concepções de mundo, traduzido em experiências positivas que funcionam como motivação para o acionamento da justiça, assim transferindo para a arena judicial a discussão e deliberação sobre temas usual ou originalmente afeitos a outras searas de discussão, como o próprio sistema de psicologia. Ou seja, esse grupo que conseguiu ficou muito animado, né? Ou seja, vão entrar com pedidos judiciais sobre qualquer coisa que a gente fizer daqui para frente. E se retiram da arena de discussão que é o nosso processo de congresso. Que eles poderiam vir para os processos de congresso e formular suas teses, e fazer a discussão. Então, não legitima os processos
democráticos e participativos e recorrem ao judiciário e impulsionados pelo sucesso, né? Porque hoje, infelizmente, a resolução está com ela não está sustada integralmente, mas o cerne dela está destruído. A luta a favor dos direitos humanos, em especial dos direitos das populações historicamente marginalizadas, produz efeitos diretos na ordem pré-estabelecida para o funcionamento da sociedade. É ao lado dos direitos humanos que o Conselho Federal de Psicologia se posiciona. Nosso compromisso social consiste em levar a psicologia a todas e todos e a todos os cantos, promover a inclusão e lutar pelo bem-estar biopsicossocial. Este é o lugar que defendemos, é o nosso dever de cidadão e, por isso, precisamos escalar os muros altos da justiça, não nos furtaremos a esse dever social. Muito obrigado. Depois de todo esse esclarecimento, né? Esclarecimento não é uma boa palavra. Depois de toda essa avaliação que a gente tem dos processos de judicialização que a psicologia tem vivido, nesse momento é um momento para perguntas, para alguém que ficou com alguma dúvida sobre essas coisas que foram ditas aqui. São muitas coisas. Eu tenho a impressão que ser psicólogo ou psicóloga, aliás, hoje é uma coisa meio perigosa, né, com relação a esses processos de judicialização. Mas a luta. E acho assim que vai chegar algum momento que, em vez da gente contratar psicólogos para os processos dos conselhos regionais e do federal, vamos acabar tendo que encontrar bancadas e bancadas de constitucionalistas e advogados para poder nos preservar nas resoluções desses ataques todos. E agora, um grupo de 3 perguntas, gente, ou não? Preciso que quem quiser perguntar que venha aqui. Por favor, tem. Pode? Quer falar daí? Vai até lá. Não. Tem que aparecer ali? Tem que aparecer. Vou mostrar meu corpinho magro. Não, vou ficar aqui mesmo. Bom, eu agradeço ao presidente do Conselho Federal de Psicologia vir encerrar esse importante evento do CRP. Eu estou aqui representando também o Sindicato dos Psicólogos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão projetada no futuro, né? O desmonte das políticas públicas, o desmonte dessa questão, o desmonte dos sindicatos, dos trabalhadores, né? Essa terceirização, e agora a judicialização de qualquer normativa dos conselhos regionais, entre eles o de psicologia, mais ou menos explicado por isso que pateticamente existe nessa questão do depoimento sem dano, né? Os psicólogos compreendem as almas das pessoas, né? Isso é uma apropriação de uma ferramenta muito poderosa, né? E com isso se pretende capturar, docilizar os corpos, né? Imagino. Então, eu fico pensando numa projeção disso, né? O que vai acontecer com os conselhos regionais? Que tipo de... Se você pensa nessa questão da terceirização ampla, geral e restrita, entendeu? Cada empresa, cada serviço público, cada juiz vai resolver determinar o que o seu profissional que trabalha ali, seja ele psicólogo, assistente social, ou o que seja, vai ter que fazer. É isso que eu vejo como perigo, né? Eu espero que eu esteja carregando muito nas tintas e que a gente possa reagir contra isso, né? Mas essa discussão, por exemplo, aqui, embora hoje seja sexta-feira, por exemplo, né? Eu acho que era uma discussão importante para se travar. Eu fico meio entristecida de ver
o auditório não repleto de pessoas a discutir essa temática, né? Só isso. Obrigada. Vou falando, se alguém se escreve depois. Pode ser? Vou respondendo aqui, aí as pessoas vão se animando ou não. Bom, primeiro, queria dizer assim, para não parecer só uma coisa retórica meio populista, eu acho assim, a gente sempre fica chateado, podia estar no auditório cheio e tal, mas assim, é importante quem está aqui ser o divulgador dessas coisas, ser o estimulador desses debates, acho que é sempre... Eu entendi a sua tristeza, que a gente fala, pô, esse tema é importante, né? Queria que tivesse muita gente, mas... e também porque é uma discussão difícil mesmo, né? Porque... veja, eu não quis em nenhum momento passar a ideia de que, bom, primeiro que as pessoas não recorram ao direito, né, e a um advogado, ao juiz, não é negar o acesso à justiça, né, mas entender onde isso está na substituição da justiça pelo pacto social, pela organização social, né, então nesse sentido é uma visão mais ampla desse processo, ou seja, o Boaventura vai dizer, lá na Europa, que vai dizer assim, a quebra do estado do bem-estar social é que produz o processo de judicialização intenso, porque antes se dava conta pelo pacto. As pessoas tinham acesso à educação, à saúde, ao transporte, né, à assistência social, etc, etc. Então, isso dava... e aí a ideia de judicialização é porque você individualiza os conflitos. Você tira a ideia de que o conflito tem um componente social e, portanto, de pactos políticos e sociais para transformar isso sempre em processos individualizados, né? Então, o sujeito de direito passa a ser o indivíduo que recorre às instituições do judiciário. Então, é uma transformação de uma coisa para outra. A tua fala assim, bom, aí o que nós estamos vendo assim, o desmonte das políticas públicas, as que mal a gente começava a estruturar, abre as portas, né, dos infernos para o processo de judicialização. Eu já falei um pouco da questão da reforma e da terceirização, ou seja, a gente tinha um pacto social e tinha uma legislação de suporte a esse pacto. No caso do mundo do trabalho, a CLT, que é de 1943. Então, o que está sendo revogado na prática é uma lei de 1943. A ponto do Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, um dos 4 que votaram contra a terceirização, dizer com todas as letras que nós estamos retrocedendo e a situação do mundo do trabalho no Brasil está pior do que em 1943. Aí eu fiz uma brincadeira dizendo que os ultra liberais querem retroceder a antes de 1888. Enfim, mas isso é um espaço para... Esse aqui é o que baixa o Rogério sindicalista, então, se deixar, eu fico falando de reforma trabalhista a noite inteira aqui com vocês, que é onde é a minha origem de militância social. Mas eu queria voltar um pouco à ideia de que eu falei o seguinte, na questão da escuta. Na questão da escuta, há uma, que eu acho que é uma fala de sedução, que diz assim, vejam, a psicóloga vai conhecer a alma dessa criança, é a única profissional que é um jogo de sedução isso, né? Absoluto, assim, olha, você, Roseli, então você quando chega no lugar, você sabe o que as pessoas estão pensando, você sabe o que elas estão sentindo. Vocês passaram por isso já, não? Quando você fala que é estudante de psicologia e o assunto muda, passa a ser só psicologia, né? Ou psicologismo. Então, este lugar da psicologia é um lugar conservador, não é um lugar que, de alguma forma, é uma espécie de status quo sempre pretendido e talvez nunca correspondido à própria prática, né? Porque a gente pode, através de técnicas, conhecer a alma da pessoa em processos, né? Não é imanente, você chega assim, olha para a pessoa e já conhece a alma, né?
E aí tem um jogo perigoso também, quer dizer o seguinte, como o profissional, que é uma certa expectativa do juiz em relação, primeiro, ele não quer tomar as decisões que ele precisa tomar. E o mundo é complicado mesmo. O mundo tem relações de conflito, tem pai que bate na mãe, mãe que bate no filho, filho que bate não sei o quê, tem violência sexual, tem estupro, tem assédio, O mundo é assim mesmo. E essas demandas chegam no judiciário. E o judiciário quer dar um jeito de resolver isso. E muitas vezes os juízes, eu falo psicólogas e juízes, porque a maioria são juízes mesmo, começam a trabalhar com essa expectativa de que um profissional vai dizer para ele se aquele depoimento foi verdadeiro ou não. Este preditivismo da psicologia, que não existe, eu queria dizer para vocês, não existe. Nós, amparados de instrumentos corretos, em processos corretos, podemos ter algum grau de credibilidade em processos X pontuais, etc, etc, etc. É isso que a gente faz, né? Não é mais que isso. Se a criança está falando a verdade ou não, isso é impossível de saber. Então, assim, a ideia não é que a gente conheça a alma, é que a gente extraia desta alma a verdade. E o interesse é basicamente no aumento das condenações. E que aumento das condenações, ele não pode ser única e exclusivamente responsabilidade da vítima, principalmente quando essa vítima tem 3 anos de idade, tem 4 anos de idade. Ou tem 25 anos de idade, gente, porque a gente, vamos lá, né? Vamos lembrar de nós mesmos, sem fazer análise coletiva aqui. Vamos lembrar, né? Quantas vezes a gente, ao contar uma história, conta a história sobre o crivo da nossa vergonha, da nossa situação, ou seja, ninguém sai. E aí vai ter um profissional que diz assim, a Roseli não falou toda a verdade, ou a Roseli falou a verdade. Isso não existe. Essa expectativa em relação à psicologia é uma expectativa perigosa. E ela se organiza com uma coisa cada vez mais, que é um chamado, por exemplo, eu quero ligar isso com a 0199. Existe uma pressão sobre a psicologia para que ela seja uma psicologia da ordem, da classificação, que ela seja uma psicologia do condicionamento das mentes e dos corpos, da subjugação, que ela seja uma psicologia, portanto, essa ideia da predição, olha, ela pode predizer esses comportamentos, ela pode dizer isso, ela pode dizer isso chama a psicologia para um tipo de psicologia que não é a psicologia do compromisso social, dos direitos humanos, não é essa psicologia, é uma outra psicologia, que tem raízes históricas. A psicologia nasce como uma ciência para organizar o mundo, fundamentalmente o mundo do trabalho e o mundo da criminalidade. 2 chamados da psicologia muito na pré-história da psicologia, ou na história, no início da história da psicologia, é para a organização das relações produtivas, por um lado, e para essa ideia de dizer quem é criminoso e quem não é criminoso. Né? Essa coisa, sabe, o lombroso, né? A psicologia, ela tem uma raiz histórica, ela tem um pezinho nessa história, um pezão nessa história, ou as 4 patas nessa história, né? Então não é uma coisa acidental, né? Não é assim, nossa, que psicologia estranha. Porque a ideia de que muitos de nós fazemos, de que psicologia tem a ver com defesa de direitos, com defesa de direitos humanos, com a dignidade dos direitos humanos, é uma ideia que ela é aparentemente hegemônica, ela não é hegemônica. Eu diria que ela não é nem maioria entre as profissionais de psicologia. Acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente não pode também naturalizar. Por exemplo, todas as vezes eu leio isso aqui, olha, gente, ó, eu falo isso quase todas as minhas falas sobre qualquer assunto. É ao lado dos direitos humanos que o Conselho de Psicologia se posiciona. Né? Às vezes a gente fala tanto isso que a gente naturaliza isso também, como se isso fosse sempre a psicologia foi direitos humanos.
Sempre a psicologia teve resolução que tem a ver com a questão racial. Sempre a psicologia teve a ver com a questão LGBT. Não, é verdade. É um movimento recente da psicologia. A gente começou a ler aqui Processo Constituinte e Instituinte da Psicologia em 1994. Foi aí que a psicologia começou, as entidades matrizes da psicologia começaram a se posicionar nesse campo. E para se posicionar nesse campo, tem Corep de 3 em 3 anos, que a gente tem que disputar e ganhar, tanto as eleições como, e principalmente as teses. Então, se a gente não faz isso, a gente perde as teses, porque se amanhã passa uma tese de que a gente tem que apoiar a cura gay, o próximo conselho vai apoiar a cura gay. Então, a gente precisa também entender que há uma pressão de setores da sociedade por uma psicologia com essa cara dessa psicologia do senso comum, preditiva, organizadora, classificadora, normalizante, né? Essa ideia assim, fulano tem a personalidade assim. Sabe esses testezinhos que tem no Facebook? Eu fico espantado como tem psicólogo, às vezes até com uma certa brincadeira, mas fico espantado com psicólogo respondendo os testinhos do Facebook, né? A sua personalidade, né? Que antes era a revista Capricho, né? No nosso tempo, né, Roseli? Que tinha os testes psicológicos, né? A revista Nova também tinha bastante testes psicológicos. Vocês não lembram disso? E agora é o Facebook. Mas é sempre numa ideia. Então, assim, por incrível que pareça, eu posso estar falando uma maldade mesmo, assim, com a nossa... talvez... ainda entre as psicólogas, ideias, não tão toscas como essa do teste do Facebook, mas talvez essa ideia de uma psicologia que se fortaleceria, porque ela é detentora de uma verdade, né? E a verdade da psicologia seria poder olhar as pessoas, conhecer as almas, classificar as pessoas, dizer o que é normal, dizer o que não é normal, talvez fosse uma psicologia... e aí, veja... Eu vou falar a última coisa aqui. Eu posso dizer que hoje, no campo da psicologia, existe um campo legítimo da psicologia que chama avaliação psicológica, né, que tem a ver com os testes e tal. Quase todo o povo da avaliação psicológica hoje produz uma visão crítica em relação até os limites, etc, etc, e possui eu posso afirmar para vocês, eu conheço essas pessoas, as entidades que os representam, têm uma visão de direitos humanos nesse campo. Mas tem gente que gosta de usar esse pretexto, usar essa ideia de que a avaliação psicológica, então, nos colocaria no lado daqueles que dizem que não importa se é gay, não importa se é negro, o importante se é isso, se é aquilo, o importante se é mulher, se é homem, não importa gênero, não importa raça, não importa etnia, o importante é fazer um bom teste de avaliação psicológica. Vocês já ouviram falar nisso? Aqui no Rio de Janeiro tem um grupo que fala muito isso. O que é uma bobagem enorme, inclusive que não é corroborada pelos próprios profissionais, os mais sérios, os mais produtivos, os mais afiados, os mais reconhecidos, que, mesmo sendo deste campo, trabalham numa perspectiva de direitos humanos, né? Mas esse é o debate, eu acho que é esse o risco, é um dos grandes riscos da psicologia. Eu costumo dizer que a psicologia tem alguns perigos no seu horizonte, né? Um deles é esse, de um certo tecnicismo, um retorno de um tecnicismo, de uma objetificação, né, que restringir a sua ação nesse sentido. Um outro é da gente ficar tão empolgado com essas mudanças do mundo moderno que resolvemos, então, apostar neles, né, do psicólogo que desiste de construir políticas públicas, por exemplo, e começa a achar que o jeito é voltar ao modelo de consultoria, não que não seja lugares dignos de trabalho, ótimos lugares de trabalho, né? Mas que precisam, para se constituir em direito, precisa ser para todo mundo, porque não tem direito para pedaços de pessoas, aí direito para um direito que é para alguns deixa de ser direito, passa a ser privilégio. Então a psicologia na construção de direitos, ampliação de direitos, perder energia nisso é um dos perigos para a psicologia também. É isso, Roseli?
Então tá bom. Então vou me despedir de vocês. Muito obrigado. Nesse momento, a gente está encerrando a 12ª mostra e muito em breve vocês vão receber via Facebook, via o site do Conselho, toda a regulamentação dos pré-coreps, dos pré-eventos. Então, aguardem que a gente está chegando com a democracia que a psicologia construiu e constrói e construirá se a gente estiver junto. Obrigada a todos, obrigada pelo trabalho, pessoal. Valeu.